e nós temos caminhado durante este ano, o ano do fruto, em alguns princípios, alguns entendimentos de o fruto que Deus produz em nós para que nós possamos frutificar, entregar, dar o nosso fruto. E nessa temporada, nós estamos trabalhando o fruto da felicidade. A palavra bem-aventuranças, ela significa feliz, seja feliz, abençoado seja. É uma palavra difícil de traduzir para o nosso idioma, bem-aventurado, porque nem abençoado, nem feliz, seja feliz, é uma tradução que consegue expressar de maneira completa, plena, o que quer dizer bem-aventurado. E nós precisamos olhar para esse texto e entendermos que Deus está nos ensinando um caminho, um trajeto. E eu gosto de ilustrar isso mais como uma escada e seus degraus. Por quê? Hoje nós vamos trabalhar aqui o fruto da misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7, ele diz para nós o seguinte, leiam comigo, por favor. Bem-aventurado Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós estamos estudando nessa temporada, e se você está conosco aqui, ouvindo a primeira mensagem da temporada, ou não ouviu as outras, você pode ter acesso a essas mensagens no canal Uma Igreja da Família no YouTube ou no Spotify, e você vai poder ouvir essa mensagem. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque esse é o 5º degrau dessa escada de 8 degraus. Nós estudamos aqui 4 bem-aventuranças e hoje estamos estudando a 5ª bem-aventurança. E nós estamos fazendo aqui uma jornada por elas. E por que a importância desse entendimento? Porque, na verdade, nós não podemos considerar uma bem-aventurança, nenhuma das 8 bem-aventuranças, nós não podemos considerá-la sem antes considerar a bem-aventurança anterior. Então, se você está na 5ª, a 4ª, se você está na 4ª, a terceira, a 5ª, nós temos que ter esse entendimento que aqui é uma edificação, é uma sobreposição. Por quê? Porque se nós olharmos para esse texto, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão ou alcançarão misericórdia, nós podemos entender de maneira errada, equivocada, o princípio do valor da misericórdia. Porque nós podemos pensar que a misericórdia é apenas uma bondade, um coração bondoso, e isso é o suficiente para que nós agrademos ao Senhor, para que nós alinhemos o nosso coração ao Senhor, com o Senhor. E isso é um erro, ao pensarmos isso é um erro, porque esse não é o primeiro degrau. Mas para alguns tipos de conceitos religiosos, esse aí é o primeiro degrau. Alguns tipos de confissão por aí acreditam que se eu for misericordioso, eu me aperfeiçoarei, eu evoluirei, eu alcançarei o coração do Senhor. Meus irmãos, a misericórdia, ela só está nessa lista porque antes dela veio bem-aventurado os pobres de espírito. Entenda comigo, meu irmão. Quando nós olhamos para as pessoas misericordiosas que alcançam misericórdia, eles só eram misericordiosos de acordo com o ensino de Jesus, porque não é porque eles tinham um coração bondoso e compassivo, mas é porque eles eram misericordiosos porque entendiam a sua condição de pobre de espírito. O que é o pobre de espírito? É aquele que entende que faliu, quebrou. É aquele que olha para a história pregressa, ou seja, naquele contexto judeu, que olhava para a lei que precedia aquela época ou aquela era e falava assim, a lei faliu, a lei falhou. Falhou no propósito de que nós pudéssemos alcançar a salvação por causa da obediência à lei. Mas ela cumpriu o seu papel justamente ao revelar que somos pobres de espírito e que não temos valor em nós suficiente para alcançarmos a salvação por mérito. Nós também olhamos que aqueles misericordiosos não eram misericordiosos por causa da sua ancestralidade, ou seja, porque os seus pais lhe ensinaram a ser misericordiosos. Eles eram misericordiosos porque eles aprenderam a chorar, a segunda bem-aventurança.
Bem-aventurados os que choram. O que é chorar? Chorar é quando você entende a dor que o seu pecado provoca no seu Senhor. Entenda, isso é importante, porque às vezes olhamos para essa questão da dor do pecado pela consequência que o pecado nos traz. E choramos por causa da consequência. Mas os que choram de acordo com a palavra, não choram por causa da consequência, choram por causa da consciência. Da consciência que tem de pecador, da consciência que tem de estar ferindo o coração e a santidade do Senhor. Eram misericordiosos também, não porque eles buscavam admiração ou reconhecimento, mas porque eram mansos e humildes. O que era mansidão? O que era esse manso de coração, esse manso e humilde? Esse manso e humilde é aquele que não governava a sua própria vida pelo seu perfil, pelo seu estupim curto ou pelo seu estilo melancólico, mas ele exercia, através da presença do Espírito Santo, uma submissão da sua alma, da sua personalidade à vontade do Pai. Não eram misericordiosos também porque eles estavam diante de um contexto cultural que lhes impelia ou que lhes impulsionava a ser misericordiosos. Não, eles eram misericordiosos porque eles tinham fome e sede de justiça. Ou seja, porque eles entendiam que o amor foi o motivo pelo qual a salvação lhes alcançou, ou nos alcançou, e a justiça foi a forma que a salvação nos alcançou. O Senhor nos trouxe a salvação através do cumprimento de uma palavra que dizia que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, cumprindo com a justiça de Deus, que é justo, ele morreu e assumiu o nosso lugar. E depois desses 4 degraus, quais são eles? Pobres de espírito, os que choram, mansos, fome e sede de justiça, nós chegamos à misericórdia. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Somos misericordiosos, como a palavra nos desafia a sermos? Estamos numa sociedade onde a misericórdia tem sido usada por alguns como uma espécie de argumento. Argumento para uma tolerância ao pecado. Não. Tem que ter misericórdia, tem que aceitar desse jeito mesmo. Um tipo de aceitação a qualquer preço de qualquer tipo de vida ou conduta que se queira ter. E quando a disciplina de Deus é aplicada, começa a falar mal, não porque não tem misericórdia, não porque não me aceitou, não porque... Não. Meus irmãos, misericórdia não é viva a vida do jeito que você quiser. O mesmo Deus da misericórdia é o Deus da justiça. O mesmo Deus do amor é o Deus da disciplina. O mesmo Deus da paz é o Deus da retidão. Nós nunca veremos Deus abrir mão do seu padrão, da sua conduta, para se adaptar à cultura desse mundo. Deus não vai abrir mão da sua retidão, da sua santidade, para se encaixar com o que nós queremos entender que é válido ou não é válido, legítimo ou não é legítimo. Deus não se adaptará ao seu pecado, à sua vontade. A misericórdia do Senhor, ela não existe para isso, meu irmão. Veja o que está escrito no Salmo 85, versículos 10 até o 13. O texto diz: o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Você percebe isso? A justiça e a paz, elas se abraçarão. Não existe conflito entre a justiça de Deus e a paz que Ele dá. A fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Deus olhará do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para Ele. Meu irmão, não pense que ser misericordioso, ter a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, nos autoriza a vivermos do jeito que quisermos.
A mensagem da salvação sempre foi: venha como estiver. Mas ela nunca foi: fique como quiser. A mensagem da salvação sempre foi: venha como você está. Sabe, irmãos, eu sou pastor há muitos anos, há mais de 2 décadas, e muitas vezes eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que estavam sofrendo. E isso é uma rotina na vida pastoral, é um processo repetido. A gente não acostuma, é difícil, nosso coração fica sangrando, fica dolorido ao ouvir as dores das pessoas. E quando Jesus é apresentado a essas pessoas, muitas delas dizem: pastor, eu sei que eu preciso, mas eu não estou pronto. Pastor, eu sei que esse é o caminho, mas eu preciso mudar muita coisa na minha vida antes de caminhar com Jesus. Isso é mentira. Você que pensa assim, você está acreditando numa mentira do diabo sobre a sua vida. O Senhor não precisa que você mude nada para recebê-lo. A salvação não exige de você nenhuma mudança, porque senão ela não seria de graça. Ela cobraria de você um preço. E a palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos. Isso é um presente de Deus, não vem de nós, para que nós não nos gloriemos por tê-la. Venha como está. Porém, a presença do Espírito Santo dentro da minha vida, dentro da sua vida, ela exercerá transformação e mudança. Venha como está, mas não fique. Não fique desse jeito. Você está sendo desafiado a uma nova vida. E às vezes, nós não entendemos o conceito mais profundo da palavra misericórdia, porque ela pode ser confundida, por exemplo, com amor. Quantas vezes a gente usa até as duas juntas, né? O amor e a misericórdia, como se amor e misericórdia fossem a mesma coisa. O amor gracioso de Jesus e a misericórdia dele fossem a mesma coisa. E, na verdade, se você olhar direitinho, dá para confundir mesmo, porque o Senhor exerceu o seu amor gratuito para conosco, e a misericórdia, ela é de fato algo gratuito, porque ela é misericórdia. E quando nós olhamos para esse conceito, às vezes nós ao confundi-lo, nós podemos derrapar nesse entendimento da hipergraça. O que é a hipergraça? Alguns conceitos teológicos falam que a graça ela é abrangente ao ponto de que você possa viver a vida do jeito que você quiser. Porque a graça é suficiente para redimir você, mesmo que você viva do jeito que você quiser. Meus irmãos, isso não está na palavra. A salvação é de graça. A salvação é pela graça. Mas uma vida de santidade exige de nós um preço. Uma vida de santidade exige de nós renúncia. Uma vida de santidade exige de nós um envolvimento com o Senhor e com a sua palavra e com a sua igreja. Sabe, você vê, por exemplo, um versículo aqui, só para dar um exemplo. 2 João 1,3 diz assim: que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco em verdade e amor. Eu só quero destacar nesse texto as duas expressões, porque se elas fossem a mesma coisa, certamente elas não estariam distribuídas no texto em duas palavras distintas. Coloquei esse texto só para que nós entendamos isso. Pastor, mas então, qual que é a diferença desse amor gracioso e misericórdia? Olha, há um autor que se chama Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: a graça é especialmente vinculada aos homens em seus pecados, e a misericórdia é especialmente vinculada aos homens em suas misérias. A graça resolve o pecado.
A misericórdia é aplicada sobre a miséria. Como assim, pastor? Entenda isso. A graça, ela trata o seu pecado. A misericórdia, ela é aplicada sobre a consequência que o seu pecado tem na sua vida. A graça é aplicada sobre o seu pecado. Ela resolveu a nossa questão com o pecado, nos conduzindo à salvação. Mas a misericórdia do Senhor por nós é aplicada quando as consequências do pecado, quanto ao sofrimento que temos e o alívio que precisamos no Senhor. Eu gosto de entender mais ou menos assim. Veja comigo. O amor é quando esse amor gracioso de Deus, ele vem sobre nós, mesmo que nós não mereçamos. O amor é quando alguém faz alguma coisa por nós, mesmo que a gente não mereça. Está entendendo? Então, o que é o amor? Quando é feito por nós algo que não merecemos. E o que é misericórdia? A misericórdia é quando alguma coisa que nós merecíamos não é feita por nós. Como assim, pastor? Hoje é Dia das Mães. Sabe quando sua mãe fala com você assim? Lá em casa a gente conversa? Hein? Lá em casa a gente conversa. Sabe qual que é a única coisa que vai acontecer quando chegar em casa? Sabe a única coisa que não vai acontecer quando você chegar em casa? Conversa. Você já sabe, né? Aí você começa a querer o quê? Misericórdia. Não é? Você já vai pensando assim, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Porque você sabe que vai chegar em casa e vai entrar na vara. E aí, quando você chega em casa, depois de aprontar tudo e receber esse recadinho da sua mãe, ela fala assim, senta aqui. Olha, o que você merece é entrar no couro. Mas mesmo que você não mereça, eu não vou fazer. Então a misericórdia é que mesmo que nós mereçamos, o Senhor não faz. E o amor é, nós não merecemos, mas Ele faz. É um trocadilho, mas que explica de maneira clara a diferença entre esse amor gracioso de Deus e a misericórdia. E sabe, meus irmãos, mas como saber se de fato eu sou misericordioso? Como entender a ação da misericórdia? Porque eu entendi a misericórdia de Deus sobre a minha vida. E eu quero te dar um exemplo. Você pode testar o seu coração em relação à misericórdia justamente quando você tem autoridade sobre alguém. Justamente quando você está numa posição de autoridade, de domínio, quando você está numa posição de comando. Quando alguém falha debaixo da sua autoridade, como o seu coração reage diante da falha do outro? Como o seu coração se apresenta quando você vê, por exemplo, aquela parábola que Jesus contou do homem que devia ao Senhor, e depois nós vemos esse homem encontrando com alguém que devia muito menos para ele. Quando ele estava debaixo de ele foi alvo de misericórdia, mas quando ele precisou exercer misericórdia, ele não fez. Mas eu quero lançar mão agora de uma outra parábola, que ela nos inspira muito, que é a parábola do bom samaritano. Os samaritanos eram, para os judeus, um povo considerado inferior. Eles eram considerados inferiores por serem mestiços, por serem pessoas que, na visão judaica, eram, portanto, impuras. E Jesus, judeu, seus discípulos, todos judeus, estavam num certo lugar e um mestre da lei, um escriba da lei, ele chega para Jesus e fala assim, quem é o nosso próximo? E Jesus então começa a contar uma história. E ele fala assim, um certo homem, ele estava fazendo uma viagem, ele teve ele passou por um roubo,
e ele apanhou. E nós vamos ler esse texto para a gente entender essa aplicação de misericórdia. Vamos ler comigo aqui Lucas 10, 30 a 35, por gentileza? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase... Como que ele estava, irmãos? Destaca isso aí para você. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou, lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas, então colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Irmãos, a pessoa descrita nesse texto, em algumas versões, um homem, na maioria delas, um certo homem da parábola, ele não tem uma descrição clara se ele era um outro samaritano, ou se ele era um judeu, se ele era um gentio, se ele era um romano, quem que ele era. O texto não descreve quem era esse homem da parábola. O texto simplesmente diz que ele era um homem que precisava urgentemente de quê? Misericórdia. O texto mostra que a situação dele era no limite. Ele estava a ponto de morrer. Mas o texto também nos mostra que haviam 3 personagens que tiveram a oportunidade, cada um deles, de exercer misericórdia sobre aquele homem. Um era um sacerdote, portanto, um líder religioso judeu. O outro era um levita, que também era um judeu religioso. E o terceiro era um samaritano. Todos os 3 tiveram a oportunidade de exercer misericórdia. Todos os 3 tiveram a chance de exercer misericórdia. Mas sabe, meus irmãos, aqueles 2 sacerdotes, ou aquele sacerdote e aquele levita, eles eram como aquele homem que fazia pergunta para Jesus inicialmente: quem é o nosso próximo? E Jesus conta a história e ele cita justamente um samaritano como uma figura que exerceu misericórdia. O texto não fala se aqueles judeus religiosos desprezaram aquele homem que estava quase morto. Em princípio, a gente pensa que, ao passar de lado, eles desprezaram. Mas eu quero que você se coloque nessa situação. Quantas vezes, sexta-feira, eu e Verônica estávamos saindo aqui da igreja e fomos indo para casa, e havia um acidente de moto ali na 240, na via 240. Um acidente muito grave. E nós chegamos, a pessoa ainda estava lá no chão, e o SAMU estava chegando para dar a primeira assistência àquela pessoa. Eu passei e não parei. Mas isso não quer dizer que eu ignorei o que estava acontecendo. Talvez aqueles homens não ignoraram o que estava acontecendo, mas eles olharam e falaram: poxa, está quase morrendo. Será o que aconteceu com ele? Talvez o outro tenha passado e dito assim: Senhor, tem misericórdia desse homem. Olha a situação que ele está. Muitas vezes nós olhamos e temos compaixão, temos piedade. Mas o que eu quero que você observe nesse texto, meu irmão, de maneira muito pontual, muito clara, é que aquele samaritano, ele também sentiu piedade.
mas ele agiu com misericórdia. A misericórdia, ela não é um sentimento, ela é uma atitude. Daqui eu quero voltar lá no início da palavra, quando eu disse para você que nós hoje estamos trabalhando a 5ª bem-aventurança. As bem-aventuranças são 8. As 4 primeiras, elas trabalham postura interior. Elas trabalham transformação em nós. Elas trabalham entendimentos de verdades teológicas. E eu não estou falando aqui de teologia no sentido acadêmico, eu estou falando aqui de teologia no sentido mais profundo da palavra, que significa uma transformação da nossa vida para nos alinharmos ao Senhor naqueles valores. Mas agora, essas 4 outras bem-aventuranças, a começar dessa de hoje, elas trabalham o nosso relacionamento com o outro. Misericórdia não anda por aí no vento. Misericórdia não anda por aí sem a presença de alguém para que ela aconteça. A misericórdia, ela não é autossuficiente. Não é eu não terei misericórdia de mim mesmo. Não é nesse sentido que a misericórdia acontece. A misericórdia sempre precisa de alguém para agir e alguém que vai receber a misericórdia. E sabe, meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu entendo que os misericordiosos são os que descem do cavalo. Quando eu olho para esse texto, eu penso naquele samaritano chegando no seu animal e olhando para aquele homem e falando assim: ei, quer ajuda? Não respondeu nada. Então eu vou. Aí se o homem, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Então sobe aqui. O texto diz que ele estava quase morto. Como ele ia responder ao pedido de ajuda? A pergunta dessa, o samaritano não fez nenhuma pergunta, ele simplesmente desceu do seu cavalo e foi ajudar. O texto também não diz que ele desceu do cavalo, eu estou aqui fazendo uma figura de linguagem, porque o texto aponta mais à frente que ele colocou o homem no seu animal, mas eu quero que você entenda que ele saiu da sua zona de conforto, ele saiu daquilo que ele estava fazendo, ele parou a sua viagem, ele desce do seu animal, provavelmente, para que ele possa socorrer aquele homem. E ele agora vai viajar com aquele homem no animal e ele vai a pé. Se você observar as características do texto, ele diz assim: chegou onde se encontrava, teve piedade, aproximou-se. Ele tomou a atitude de se aproximar. Quantas vezes alguém chega para mim e fala: pastor, eu estou achando que fulano está precisando de uma ajuda. Você conversou com ele? Não, pastor, eu não quis chegar, né? Eu não quis falar nada, porque eu não sei, né, pastor, a pessoa vai ficar ofendida se eu perguntar. Não. Vamos melhorar. Vamos chegar junto. Se o Espírito Santo já te mostrou que a pessoa está precisando, meu irmão, é tudo que você precisa para chegar junto e falar: meu irmão, eu estou aqui para te ajudar. O que está acontecendo? O que está acontecendo na sua vida? Mas nós preferimos não perguntar, sabe por quê? Porque nós não queremos ouvir a resposta. Nós não queremos precisar de parar a viagem. Nós não queremos precisar descer do cavalo. O texto diz que ele derramou vinho, óleo, então colocou sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele. E se você continuar com o texto, vai dizer que ele pegou um dinheiro e deixou com o moço que estava cuidando, falou: eu vou fazer o que eu tinha que fazer, mas eu volto e pago a diferença. O que ele tinha a ver com aquele moço? Nada. Mas ele tinha a ver com a misericórdia. Ele tinha a ver com esse coração misericordioso. Aquele homem não pediu ajuda. Eu imagino que nem pobre ele era. Não era doente.
Mas naquele momento, ele precisava de ajuda. A necessidade do outro pode ou não ser financeira. A necessidade do outro pode ou não ser momentânea. A necessidade do outro pode ou não ser visível. Mas a questão é que todos nós, certamente, podemos exercer misericórdia ou podemos precisar de misericórdia. Pastor, eu não preciso de misericórdia. Eu tenho um bom emprego. Eu tenho um bom casamento. Eu tenho um concurso. Eu tenho um bom carro. Meu irmão, será que aquele homem imaginava que naquela viagem ele ia passar pelo que ele passou? Todos nós precisamos olhar as oportunidades que o Senhor nos dá de exercermos misericórdia. Por quê? Porque Mateus 5,7 diz, mais uma vez, leio com os irmãos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu quero abordar um detalhe nesse texto, importante e até curioso. Nós podemos compará-lo com a oração do Pai Nosso, quando diz assim, perdoa aos nossos devedores, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas eu quero que você perceba, quando fala, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, esses devedores que nós perdoamos estão no passado. Mas quando você lê esse texto, os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Está apontando para o futuro. E isso pode nos dar a impressão de que a misericórdia, ela é uma barganha com Deus. Eu vou ser misericordioso hoje, e no futuro, eu vou receber misericórdia. Como se a nossa motivação pudesse ser afetada por um espírito de troca. Isso entraria em confronto com a nossa teologia bíblica de salvação. Porque a salvação, ela não é por mérito. E a misericórdia do Senhor já foi exercida na nossa vida, porque a Bíblia diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, nós não podemos olhar para esse texto como se estivéssemos barganhando. Eu vou fazer aqui pelo outro, porque aí o outro vai fazer por mim, e eu vou fazer pelo outro, que Deus vai fazer por mim. Nós não podemos achar que isso é o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque o fato de você servir, ter misericórdia, descer do cavalo para ajudar alguém, não garante em momento nenhum que alguém vai fazer o mesmo por você. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet, justamente na semana de pregar sobre misericórdia, eu fiquei com meu coração azedo. O sujeito chega numa lanchonete e fala para o moço, moço, eu estou com fome, o senhor pode me dar uma comida? Uma lanchonete pequenininha, irmãos. O moço não tinha funcionário, ele era o único funcionário, ele era o dono do funcionário, ele era tudo. Ele falou, vou te dar um lanche. Ele virou, preparou um lanche para o moço. Na hora que ele entregou para o moço saiu, mas nesse intervalo, o moço enfiou a mão no balcão e roubou o celular do cara. E foi embora. Enquanto ele preparava o lanche para dar para um moço com fome, esse mesmo moço roubou dele o celular. Irmão, eu falei assim, eu não vou pregar de misericórdia nada, porque eu fico com raiva desses negócios. Mas quando você vai na palavra de Deus, você vê Mateus 10, 59, dizendo, eu, porém, lhes digo, não resistam aos perversos. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém lhe processar processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa.
Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Você vê que o texto, ele sempre nos mostra que Deus está nos esticando na misericórdia. Deus está trabalhando na nossa vida para que nós sejamos desafiados a exercer um pouco mais, nos entregar um pouco mais, sermos transformados. Mas por quê? Porque a bênção prometida, irmãos, ao sermos misericordiosos, que nós alcançaremos misericórdia, trabalha com o fato de que, ao praticarmos a misericórdia, o Senhor está ajustando o nosso coração para que alcancemos um coração como o dele. Preste atenção. Quanto praticamos a misericórdia, o nosso coração está sendo trabalhado para alcançarmos um padrão de coração como o do Senhor. Toda a nossa vida cristã, ela existe para que caminhemos rumo ao modelo do varão perfeito. Toda a nossa vida, ela está nos empurrando, nos impelindo, nos impulsionando para que nós alinhemos o nosso coração para sermos parecidos com Jesus. Mas alcançar um coração de misericórdia é aprender. O que significa isso? O que significa ter um coração, alcançar um coração parecido com o coração do Senhor? É aprender a olhar para o próximo, a olhar para o outro, como o Senhor olha. É aprendermos a olhar para aquele que precisa, não pelo viés de que ele roubou o celular de quem estava ajudando ele, mas que aquele homem é endemoniado e ele está dominado por espíritos malignos e ele precisa de libertação. É olharmos para as pessoas que estão sofrendo e sabermos que elas estão debaixo de dores. E quando o Senhor alinha o nosso coração ao coração dele, o nosso olhar, ele se transforma em relação às pessoas. Sabe, irmãos, há também um aspecto do futuro. Que quando o nosso coração se alinha ao coração do Senhor, isso nos dá, da parte do Senhor, uma nova medida. Mateus 7,2 diz assim, você pode ler comigo? Porque Deus... Se eu fosse uma professora de uma sala de aula, eu ia ter uma briga agora. Irmãos, que leitura mais horrorosa. Vamos ler de novo? Vamos lá. Porque Deus... do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que usarem. Melhorou? Deus, ele julgará a nós a partir da medida que nós julgamos os outros. A mesma medida que eu usar para medir o meu irmão, essa medida, ela será usada como padrão para que eu possa ser julgado pelo Senhor naquele dia. Qual é a medida da sua misericórdia? Talvez seja como essa. Ou talvez, Gilbert, seja uma medida como essa. Mas talvez, Alan, possa ser uma medida como essa. Qual é a medida da sua misericórdia? Naquele grande dia, o Senhor há de nos julgar.
Qual é a trena que ele vai usar para medir seu coração? O quanto de misericórdia será aplicada sobre a nossa vida? Sabe, quando eu vejo esse texto, eu tento entender o que a misericórdia me ensina. Ela me ensina a olhar para as pessoas desse mundo como vítimas, como escravos do pecado. Ela me ensina a separar o pecado do pecador. Ela me ensina a compadecer dos que estão aprisionados pelos pecados deste mundo. Ela me ensina que o Senhor há de me julgar. Como seus olhos têm olhado para aqueles que estão te ofendendo, para aqueles que estão te caluniando? Como seus olhos têm se derramado sobre aqueles que estão dizendo para você que você não tem nenhum valor? Como seu coração se apresenta diante daqueles que questionam a sua fé, zombam de você, te causam dolo ou dor? Sabe, acho que não existe nada mais difícil nesse tema da misericórdia do que o fato de quem é misericordioso decide perdoar. Entenda uma coisa, meu irmão. Entenda uma coisa. Muitas vezes nós olhamos a misericórdia como um aspecto social. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, como pastor dessa igreja. Nós temos centenas e centenas de membros. E todos os dias chegam pessoas com necessidades. E nós precisamos acolhê-las, socorrê-las, socialmente falando. Quantas vezes há uma necessidade de fome, de roupa, de um móvel, de um colchão. Mas eu digo para vocês sem medo de errar. É muito mais fácil para nós, como igreja, resolvermos 100% das demandas sociais da igreja, eu digo financeiras, do que nos propormos a resolver as mágoas que estão alojadas no coração das pessoas que fazem parte dessa igreja. É muito mais fácil para nós resolvermos questões que se referem ao social do que questões de relacionamento. Quantos de nós estamos vivendo toda a vida feridos pela figura do nosso pai? Alguém que foi ausente, alguém que nos abandonou, alguém que às vezes foi abusivo. Quantas vezes fomos feridos pela figura de autoridade do pai ou da mãe, ou de algum pastor, talvez, de um patrão, de um cônjuge. E estamos com o nosso coração preso a essa dor, enquanto o único caminho que nós podemos tomar, e não há atalhos, é o caminho da misericórdia, chamado perdão. Sabe,
perdão talvez seja o ato mais sublime da misericórdia, e quando eu leio a história de Estevão, aquele mártir da igreja primitiva, em Atos 7:59, o texto diz: e enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Deus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Espera. Ele estava sendo assassinado. Ele estava sendo apedrejado inocentemente por causa da sua fé. E ele grita. Irmãos, eu acho que eu ia gritar outra coisa. Desce fogo. Eu ia gritar alguma coisa. E ele grita: Senhor, não os condene por causa desse pecado. Você já pensou quanto de misericórdia, quantos metros de misericórdia Estevão teve que aplicar sobre a vida daqueles irmãos, ou daquelas pessoas que estavam matando ele? Às vezes a gente fala que quer alcançar o padrão de Jesus. E eu acho que se eu perguntar para 100 crentes se ele quer ser parecido com Jesus, 200 vão querer ser parecido com Jesus. Eu quero ter o poder de Jesus. Eu quero ter a autoridade de Jesus. Eu quero ter a sabedoria de Jesus. Mas será com quem que Estevão aprendeu a fazer essa oração? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós vamos aprender a sermos como Jesus. No dia que entendermos que nós não podemos escolher quais partes dele nós queremos copiar. Porque ao permitir que Jesus viva em nós, nós abrimos mão da nossa vida. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode fechar os seus olhos? A graça e a misericórdia do Senhor nunca farão sentido para mim ou para você. Elas são uma loucura. Alguém orar por quem está te matando, alguém amaldiçoar, abençoar quem está te amaldiçoando, alguém te amar os que estão sendo caluniadores, os que te traem, os que te... Como pode uma coisa dessa? Isso é loucura, e é mesmo, é loucura mesmo. E a palavra diz que as coisas do Senhor parecem loucura. Mas é por causa dessa loucura que o Senhor me salvou. Porque se fosse por uma razão lógica, eu seria condenado, você seria condenado, porque todos nós pecamos e separados, destituídos estamos do Senhor. Se você entende isso, você precisa abrir o seu coração para o perdão. Comece agora a declarar no seu coração que você não está aprisionado pela falta de perdão, que você não está aprisionado pela mágoa, que você não está aprisionado pela dor. Pastor, mas está doendo, eu não quero perdoar. Então decida perdoar sem querer. Decida perdoar sem querer. Eu nunca mereci o perdão de Deus, mas eu fui perdoado pela sua graça e misericórdia. Se alguém aqui nessa noite que entendeu que precisa do perdão do Senhor,
que tem vivido num caminho de pecado, que tem escolhido caminhar sem Jesus, mas sabe que não está dando certo. Eu quero dizer para você uma coisa, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, porém o presente de Deus é a vida eterna, para aqueles que recebem a Jesus, que caminham com Jesus, que escolhem Jesus como seu Salvador. Se você nunca tomou uma decisão, nunca abriu a sua boca para declarar com a sua boca que Jesus é o seu Salvador, você precisa fazer isso. Porque a Bíblia diz que todo aquele que com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor, é o seu Salvador, você precisa abrir a sua boca e declarar que Jesus é o Salvador. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu te convido para entrar no meu coração, para ser o meu Salvador. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus e acabou de fazer essa oração agora e gostaria de entregar o seu coração para Jesus, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, eu vou orar por você. Você está entregando a sua vida para Jesus nessa noite? Ou você já andou junto de Jesus e se desviou dos caminhos do Senhor, mas agora o Senhor está te convidando a voltar para Ele. Você quer voltar para Jesus, ou quer entregar a sua vida para Ele? Faça um pequeno sinal com a sua mão e eu vou orar por você agora. Se há alguém aqui conosco no nosso canal no YouTube, se você quer entregar a sua vida para Jesus, nos chame aí no nosso chat, nós vamos conversar com você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus agora, ou quer voltar para Ele, se você nunca tomou essa decisão, essa é uma oportunidade, e eu sei que não é fácil. Essa oportunidade que você está recebendo agora, ela é uma decisão difícil de ser tomada. Ela exige de nós muita coragem. Nós temos tido coragem para fazer tanta coisa errada, mas hoje o Senhor está nos convidando para termos coragem de fazer o que é certo. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Faça um sinal com a sua mão. Quer entregar o seu coração para Ele? Jesus está te chamando para uma nova vida, para um novo tempo. Se você hoje precisa liberar sobre a sua vida o perdão para alguém, se você precisa, pastor, mas eu não tenho que pedir perdão para ninguém, ele que tem que me pedir perdão, meu irmão. Pode ser que ele não mereça o seu perdão, mas você merece ser livre dessa dor. Se você precisa que o Senhor te ajude a liberar o seu coração, ou se você precisa aprender a ter um coração misericordioso como o do Senhor e você não tem conseguido exercer misericórdia, eu queria te convidar a ficar de pé agora, porque eu vou orar por você. Como eu disse para os irmãos, eu já estou de pé porque tenho orado ao Senhor para Ele transformar o meu coração. Mas se você precisa de um novo padrão de misericórdia na sua vida, meu irmão, ou de perdoar alguém, eu quero orar por você agora. E eu sei que nós temos muitas pessoas aqui que precisam disso. Não é possível que seja só eu. Não é possível que só eu preciso avançar em misericórdia. Eu acredito que muitos irmãos precisam. E eu quero orar por você que acredita que está longe do padrão do Senhor em misericórdia. Senhor, trabalhe no meu coração, Senhor. Trabalhe no coração de cada irmão que está sofrendo. De cada irmão que precisa, Senhor, liberar as dores do seu coração através da misericórdia, perdoando aqueles que lhe ofenderam. Trabalhe, Senhor, no coração daqueles que estão ofendidos, Senhor, ofendidos pela forma que foram tratados, pela forma que têm sido caluniados, traídos, abandonados. Aqueles que têm sofrido, Senhor, a injustiça.
Aquele, Senhor, que tem olhado para esse mundo e não tem conseguido enxergar, Senhor, como as pessoas estão escravizadas pelo pecado. Nos dê, Senhor, um coração compassivo e misericordioso. Um coração renovado, um coração transformado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção?